Olá, povo de Deus, tudo bem? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eis-me aqui mais uma vez, pessoal, para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Aleluia, a palavra do Todo-Poderoso, uma palavra que perdoa, uma palavra que salva, que cura, que liberta. Louvado seja Deus, que abençoa o mais vil pecador quando ele crê na palavra de Deus e toma posse. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, que fica localizada aqui no loteamento Boa Vista, Baier, Paraíba, por trás do 16º RCMEC, louvado seja Deus, próximo ao balneário Brisamar. E nossos dias de cultos são às sextas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Se Deus tocar no seu coração para vir cultuar a Deus juntamente conosco, nós temos o imenso prazer de recebê-los, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus para o nosso diácono Sansão, louvado seja Deus, e a sua esposa Mariana, ali no Eitel Santiago, louvado seja Deus. A paz do Senhor também para a nossa diaconisa Aparecida, louvado seja Deus. A paz do Senhor para a irmã Odineide, a paz do Senhor para o nosso irmão Nilson, nossa irmã Jamile. Já estou com saudade da nossa irmã Jamile, louvado seja Deus, de vir adorar a Deus aqui conosco. Glória a Jesus, de vir ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus para a irmã Cibele, nosso irmão Max, nossa irmã Marcela e toda a sua família. A paz do Senhor para o nosso pastor Gilvanderlei, ali em Tibiri, e para sua esposa, louvado seja Deus. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Francimar, para sua esposa e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Neto, a nossa irmã Lena, ali no alto da Boa Vista. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para a minha filha, nossa irmã Sara. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Lucas e também a nossa irmã, louvado seja Deus, Belinha. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus para o nosso irmão Dinho, o Wellington, né? E a sua esposa, louvado seja Deus, Edinalva. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o nosso irmão Nonato, para sua esposa e toda a sua família. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A paz do Senhor para o nosso irmão Antônio da Salada, ali em Bahia, e a sua esposa, nossa irmã Leninha, louvado seja Deus, seu filho Daniel. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor para sempre, para nossa irmã Raquel, nosso irmão Vogran, ali em Mangabeira. A paz do Senhor também para o nosso pastor Damião Costa, em Mangabeira 8, e também para a sua esposa Marilene. A paz do Senhor para a nossa irmã Esther, nosso irmão Irã e nossa irmã Giovana. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs. Eu não sei os seus nomes, mas Deus sabe, viu? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero ler a palavra de Deus para todos vocês neste momento, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 5, onde nos fala sobre a cura do homem que tinha uma mão ressequida, uma mão dura, parecia um pau, louvado seja Deus, glória a Jesus, mas ele foi até a presença de Jesus e recebeu o milagre. Glórias a Deus. Se você também precisa de um milagre, de uma cura, você precisa ir a Jesus. Não importa a igreja, não importa a denominação, louvado seja Deus, você precisa ir realmente a Cristo, porque Ele é o mesmo
que curou no passado, ele cura no presente e curará no futuro. São Marcos, capítulo 1, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 5, diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E calaram-se. Versículo 5. E, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se, louvado seja Deus, da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Glória a Jesus Cristo, para todos sempre. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, de todas as curas que Jesus realizou, louvado seja Deus, pelo menos 6 curas foram feitas no sábado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E eu quero até citar para vocês as curas e onde estão escritas. Louvado seja Deus. De acordo com a lista, louvado seja Deus, a primeira foi o endemoniado de Cafarnaum. Está escrito no Evangelho de São Marcos. Louvado seja Deus, no capítulo 1, versículo 29 ao 31. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A segunda, louvado seja Deus, sabe quem foi? Foi o paralítico do tanque de Betesda. Louvado seja Deus, está escrito lá em João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. A terceira cura foi o cego de nascença. Louvado seja Deus, que também está escrito no Evangelho de João, só que no capítulo 9, no versículo 1, louvado seja Deus. Em diante. A quarta cura no dia de sábado foi a da mulher encurvada. Bendito seja o nome de Jesus, que está em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 ao 16. A quinta cura foi a do homem hidrópico, o homem que tinha uma doença por nome de hidropsia, de acordo com a medicina. O nome é hidropsia, é aquela que em nossos dias chamamos de água no joelho, louvado seja Deus. E a sexta, esse homem aqui, da mão ressequida, louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, vamos meditar nessa palavra maravilhosa, louvado seja Deus, como diz o versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga. Jesus já tinha entrado uma vez naquela sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus entrou na sinagoga outra vez. Glória a Deus. Quando ele entrou a primeira vez, se aquele homem tivesse no culto, na reunião, ele tinha sido curado. Ele tinha recebido a sua bênção, a sua vitória. Louvado seja Deus. Mas ele não estava na reunião, no culto da sinagoga, na primeira vez que Jesus entrou. Você veja o quanto perde as pessoas que deixam de ir à igreja. E a palavra de Deus alerta sobre isso, lá no livro de Hebreus: não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Louvado seja Deus. Esse homem deixou de ir naquele sábado, apesar que ele não sabia que Jesus estava lá, mas ele deixou de ir naquele dia, louvado seja Deus. E Jesus estava lá, louvado seja Deus. Se ele tivesse ido, como eu já disse, ele tinha recebido a vitória dele. Louvado seja o nome de Jesus. A pessoa que não vai à igreja só tem a perder, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, louvado seja Deus, ele apareceu aos discípulos que estavam presos, trancados dentro de uma casa, louvado seja Deus. Estava, louvado seja Deus, 10 discípulos,
Louvado seja Deus. Por que eu digo 10? Não eram 12, pastor? Você pode perguntar, não eram 12? Por que só estava 10? Louvado seja Deus. Porque Judas tinha se suicidado, né? Então restava 11 discípulos. E no dia que Jesus ressuscitou, que apareceu lá, naquela reunião, louvado seja Deus, Tomé não estava. Um dia de domingo é um dia de estar na igreja, louvado seja Deus. É o dia de estar no culto, na reunião. Tomé não estava naquela reunião que Jesus apareceu juntamente com os seus discípulos. Se Tomé tivesse lá, louvado seja Deus, tinha visto Jesus ressuscitado pessoalmente, igual os outros viram pela primeira vez. Mas ele não estava, perdeu a bênção. Ficou sabendo pela boca dos outros, louvado seja Deus. Aí depois foi que viu Jesus, né? Com 7 dias depois, 8 dias depois, mas podia ter visto a primeira vez. Perdeu também. A pessoa que deixa de congregar só tem a perder, louvado seja Deus. Se você deixou de congregar, não faça isso não. Não, eu só vou uma vez à igreja, louvado seja Deus. Se a sua igreja tem mais culto durante a semana, mais de uma vez, vá. Quantas vezes tiver o culto, louvado seja Deus. Mas é porque eu chego cansado, enfadado, vá assim mesmo. Nem para o cansado tem desculpa não. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não deixe de ir à sua congregação. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pois é, então Tomé perdeu. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então esse homem, diz o versículo sagrado, e outra vez entrou na sinagoga. Glória a Deus. Isso era no dia de sábado. E no dia de sábado, louvado seja Deus, as sinagogas estavam cheias, louvado seja Deus. Era um dia que o povo não trabalhava, louvado seja Deus, então as sinagogas estavam cheias, louvado seja Deus. Esse homem perdeu, louvado seja o nome de Jesus, né? Então, como eu disse, se você deixou de congregar, está indo uma vez só a semana no culto, faça isso não, você está fazendo mal a você mesmo. Glória a Deus. O alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, é a palavra de Deus e a oração. Quando você não se alimenta da palavra de Deus, o seu espírito vai cada vez mais ficando fraco. Aí você vai só uma vez na semana ao culto, 2 vezes. Eu pergunto, quantas vezes você alimenta o seu corpo durante o dia, né? No mínimo as pessoas alimentam 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes ao dia. E por que o espírito vai alimentar só uma vez na semana? Está ao contrário, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o versículo sagrado diz, e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, louvado seja Deus. Porque o evangelista Marcos diz uma das mãos, louvado seja Deus. Talvez você esteja em dúvida qual era a mão, pastor, do homem que estava ressequida, louvado seja Deus. Era a mão direita. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Era a mão direita dele, louvado seja Deus. E segundo a tradução, esse homem ele era pedreiro, louvado seja Deus. E no decorrer dos anos de trabalho, de vida, louvado seja Deus, esse mal atingiu a mão dele. E ele ficou com a mão impossibilitada. Aquela mão ficou inútil para ele, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu acho interessante a palavra de Deus, que Deus é maravilhoso, Deus não humilha ninguém, louvado seja Deus. Veja que a palavra diz mão ressequida. O versículo sagrado não diz, e estava ali um homem que tinha uma mão aleijada. Não, Deus não humilha ninguém não. Deus não chama ninguém de aleijado. Louvado seja Deus. A tradução diz ressequida. Outra tradução diz atrofiada. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. E ainda tem outra tradução que diz mirrada. Está vendo? Ressequida, atrofiada e mirrada. Nas 3 traduções. Mas em nenhuma diz mão aleijada. Porque Deus não humilha ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. E, como eu já disse, era a mão direita dele. Louvado seja Deus. Se você quiser conferir, está escrito lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 6 em diante. Glória a Jesus. Pois bem, agora veja o que diz o versículo 3. Glória a Deus. Não, o versículo 2. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Os fariseus e escribas, que eram verdadeiros sepulcros caiados, que só tinham a aparência de cristão, de servos de Deus, a palavra de Deus diz que nem todos de Israel são israelitas. Louvado seja Deus.
Nem todos que têm o nome de cristãos são verdadeiros seguidores de Cristo. Louvado seja Deus. E estavam observando se curaria no sábado. Sabe para quê? Para o acusarem. Em vez de ser para darem glória a Deus, porque Jesus também curava no sábado, em vez de serem para glorificar a Deus, para aplaudir o Senhor Jesus, e até para levar alguém enfermo, doente para ser curado, não, era para acusarem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão ressequida. Olha o que Jesus disse ao homem que tinha a mão ressequida. Levanta-te e vem para o meio. Glória a Deus. Jesus se dirigiu o olhar para aquele homem que tinha a mão ressequida e disse para ele, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse levanta-te aqui, louvado seja Deus. Primeiro eu quero dizer para você que Deus não levanta ninguém. Ele dá força ao cansado, ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força para a pessoa se levantar, para a pessoa se erguer. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O homem tinha a mão ressequida. Era a mão dele que era ressequida, era a mão dele que era atrofiada. Era a mão do homem que era mirrada. Não eram os pés, era a mão. Louvado seja Deus. E ainda se fosse os pés e Jesus tivesse mandado se levantar, podia se levantar, porque era a ordem do Todo-Poderoso. Pois bem, aquele homem podia andar, ele foi para a sinagoga, para a igreja, andando, louvado seja Deus. Como eu já disse, era a mão dele que era ressequida. Então Jesus disse, levanta-te. Esse levanta-te não é simplesmente ficar de pé. Louvado seja Deus. Esse levanta-te tome uma atitude. Tome uma posição. Louvado seja Deus. Se erga. Louvado seja Deus. Não fique prostrado, não fique detido. Louvado seja Deus. Se você está detido, louvado seja Deus, sem a igreja, se você está detido, louvado seja Deus, já entregou o seu cargo, louvado seja o nome de Jesus, não está mais indo à igreja, está magoado por alguma coisa, louvado seja Deus, o inimigo está aplaudindo porque você está nessa situação. Levante-se, se erga, louvado seja Deus. Tome uma atitude em voltar a caminhar, em voltar a servir a Deus, em voltar a fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Então Jesus disse para ele, levante-se, louvado seja Deus, e vem para o meio. Ou seja, levante-se e vem para cá. O Senhor Deus está dizendo para você que está detido em casa, que não está mais caminhando, que está, louvado seja Deus, desviado do Evangelho, louvado seja Deus, que está triste, que está magoado, louvado seja Deus, que jogou a toalha, que entregou os pontos. O Senhor Deus está dizendo, levante-se, se erga novamente e venha para cá. Você não é para estar aí, não, aonde você está. Louvado seja Deus. Se lembre do que Deus disse para Elias. Elias, onde estás, Elias? Em outras palavras, Elias, aí é lugar para um profeta, Elias? Aí é lugar, Elias, para o meu ungido, o meu escolhido? É o que Deus está dizendo para você. Aí é lugar? Foi para estar nessa situação que Deus lhe escolheu, que Deus lhe chamou para a obra, para o ministério, que Deus lhe ungiu, que Deus lhe deu os dons. Foi para isso, para estar detido, com o talento enterrado? Não faça isso. Louvado seja Deus. Dê uma tapa na cara do diabo e levante-se e venha para cá. Jesus disse ao homem, levante-se e venha para cá. Venha para o lado de cá, louvado seja Deus. Você venha para o lado do povo de Deus também. Louvado seja Deus. Versículo 5. Glória a Jesus. E perguntou-lhes. Versículo 4. E perguntou-lhes. Jesus perguntou para todos. É lícito, a palavra lícito quer dizer é permitido? É certo? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus perguntou para
aqueles sepulcro caiado, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles religiosos. Louvado seja Deus. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? E Jesus continuou, fez outra pergunta. Fez a primeira e agora fez a segunda. Salvar a vida ou matar? E o versículo sagrado termina dizendo, e calaram-se. Louvado seja Deus. Interessante, né? Louvado seja Deus. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. Não é simplesmente lê-la, é meditar. Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia. Jesus não mandou ninguém ler as Escrituras. Mandou não. Ele disse lá no livro do Apocalipse, bem-aventurado quem lê, feliz quem lê. Está fazendo uma boa coisa. Mas ele disse, examinai as Escrituras. Ele não mandou ler, ele mandou examinar, que é totalmente diferente de ler. Examinai as Escrituras, porque são as Escrituras que de mim testificam, disse Jesus. As Escrituras testificam de Jesus, ela dá testemunho a respeito de Jesus, mas ela também dá testemunho, ela testifica de mim, de você e de nós. Louvado seja Deus. Quem nós somos em Cristo e o que nós teremos, louvado seja Deus. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Interessante, o homem tinha a mão ressequida. Nós fomos olhar para o lado físico, para o lado material, para o lado humano. Parece que essa última pergunta aqui foi sem lógica. Parece somente. Mas não foi não. Essa última pergunta aqui, ó. Salvar a vida ou matar? Glória a Jesus. Quer dizer, se Jesus não curasse ele, Jesus não estava matando ele, porque ele, por ter a mão ressequida, ele não estava morrendo. Louvado seja Deus. Jesus disse, ó, salvar a vida ou matar. Louvado seja Deus. Os mestres judaicos, meus amados irmãos, eles pregavam que o sábado era um dia dedicado ao descanso. Louvado seja Deus. Era um dia dedicado ao descanso, ao amor e à misericórdia. Os mestres judaicos pregavam assim, né? Louvado seja Deus. Que o sábado era um dia dedicado a isso. Ao descanso, ao amor e à misericórdia. Glória a Deus. E eles achavam que Jesus, curando no sábado, estava trabalhando. Mas, e o amor ao próximo e a misericórdia? Eles não pregavam que o sábado era dedicado ao descanso, ao amor e à misericórdia? Mas cadê o amor pelo homem da mão ressequida? Eles mesmos não tiveram amor pelo homem da mão ressequida, de chamá-lo o homem, de trazer o homem à presença de Cristo para Cristo curar. Eles não tiveram. Eles não tiveram misericórdia daquele homem que estava com a mão inútil, com a mão, louvado seja Deus, impotente, louvado seja Deus, de fazer qualquer coisa, louvado seja Deus. O homem não podia mais trabalhar, não podia manter a sua família com a sua profissão, porque estava com a mão inútil. Mas cadê eles ter misericórdia do homem e ter levado o homem a Cristo? Não fizeram, mas estavam procurando de que acusar. Louvado seja Deus. Então, o que aconteceu? Jesus os confrontou com as suas próprias, louvado seja Deus, e cruéis intenções. Foi isso mesmo. Porque eles estavam tramando para matar Jesus exatamente no sábado. Por isso que Jesus disse, qual é melhor? Louvado seja Deus. Fazer o bem no dia de sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Porque eles estavam tramando matar Jesus no dia de sábado. Quer dizer, eles estavam procurando um meio de que acusar Jesus, porque Jesus estava fazendo o bem no dia de sábado, mas eles estavam tramando fazer o mal, matar o Salvador e no dia de sábado. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse isso. Louvado seja Deus. Salvar a vida ou matar? Louvado seja Deus. O versículo 5 diz, glória a Deus, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, olha aí, essa palavra e é uma conjunção, louvado seja Deus, louvado seja Deus,
o versículo sagrado está juntando o contexto que foi falado em cima, que é o versículo 4, juntando com o versículo 5, por isso que é e, não é i, não, nem é e. E, olhando para eles em redor com indignação, louvado seja Deus, doendo-se. A palavra indignação quer dizer zangado. Então, Jesus olhando para eles com indignação, zangado, porque eles estavam achando ruim Jesus curar no sábado, louvado seja Deus. Estavam achando que era errado, louvado seja Deus. E olhando para eles em redor com indignação. Por que Jesus estava olhando para eles com indignação? Porque não queriam entender as Escrituras. Que as Escrituras dizem que misericórdia quero e não sacrifício. Aqueles homens fariseus faziam sacrifícios, louvado seja Deus, para agradar a Deus, mas não faziam misericórdia. Então não adianta nada, louvado seja Deus. Mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Louvado seja Deus. Tem muita gente sacrificando e nada de obedecer a palavra de Deus. Está perdendo seu tempo. Glória a Jesus. Tem muita gente, por exemplo, que passa a noite sem dormir, fazendo vigília, louvado seja Deus, passa a noite na vigília, mas quando vem ao amanhecer do dia e durante aquele dia ali, não vigia. Diz o que não deve dizer, faz o que não devia fazer, olha o que não devia olhar. Quer dizer, foi para a vigília e não está vigiando, louvado seja Deus. Então, simplesmente, não fez uma vigília, simplesmente passou horas da noite sem dormir, prejudicando a saúde, prejudicando a sua mente, louvado seja Deus. Glória a Jesus, quer dizer, sacrifício de tudo. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, se for o sacrifício com a misericórdia, aí ele recebe. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí veja bem, com indignação, condoendo-se, essa palavra condoendo-se quer dizer com dó deles, não com dó do homem da mão ressequida. Louvado seja Deus. Veja que o versículo diz, condoendo-se da dureza do seu coração, condoendo-se dos religiosos, dos escribas e fariseus, condoendo, tendo dó deles, porque eles eram só religiosos e não eram praticantes. Louvado seja Deus. Jesus estava com dó deles. Condoendo-se, quer dizer, com dó, quer dizer triste. Jesus estava triste com aquelas atitudes deles. Eles pensando que estava agradando a Deus, enquanto estava deixando o próprio Deus, que Jesus é Deus, triste. Louvado seja Deus. Condoendo-se da dureza do seu coração, assim tem muita gente, um coração duro para entender as Escrituras. Louvado seja Deus. Coração duro. Bendito seja o nome de Jesus. Aí o Senhor disse, disse ao homem, Jesus disse ao homem que tinha a mão ressequida, estende a sua mão. Você já pensou que coisa? O homem fazia vários anos que estava com a mão atrofiada, com a mão ressequida, dura igual um pau, encriquiada. Louvado seja Deus. Aqui na nossa congregação já apareceu uma pessoa assim também, com a mão encriquiada, com a mão atrofiada, e Jesus curou e na hora ele movimentou a mão. Louvado seja Deus. E disse ao homem que tinha a mão ressequida. O que foi que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Estende a sua mão. Era exatamente o que o homem não podia fazer. O que o homem não tinha condições de fazer, o que o homem não tinha possibilidade de fazer, Jesus disse ao homem, estende a sua mão. Louvado seja Deus. Aquele homem era religioso. Louvado seja Deus. Aquele homem era da sinagoga. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. Então, agora, ou era uma atitude de fé agora, ou então ia perder a bênção. Louvado seja Deus. Jesus disse a ele, estenda a sua mão. Faça o que você não podia fazer. Glória a Deus. Nós temos um ditado popular que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? O homem poderia ter dito a Jesus, Senhor,
Dizer fácil demais. O senhor não sabe quanto tempo faz que eu estou com a mão assim. Só que Jesus sabia, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu não tenho condições de estender a mão. Se eu tivesse, eu já tinha estendido a tempo. Faz vários anos que a minha mão está desse jeito. Está inútil. Está impossibilitada. E agora, numa simples palavra, não é porque o senhor disse estenda a sua mão que eu vou estender. O senhor não tem condições de estender a mão. Eu queria ver se fosse o senhor. Mas o homem não disse nada disso. Ó. Jesus disse a ele, estenda a sua mão. Olhe o que é que o versículo diz. E ele, o homem, a estendeu. Era exatamente o que o homem não podia fazer. A medicina não cura esse tipo de doença. Ou você já ouviu alguém dizer que a medicina curou uma pessoa com a mão ressequida, com a mão atrofiada, com a mão dura igual um pau? Ou você já ouviu dizer? Eu estou com 55 anos de idade, nunca ouvi dizer que a medicina curou. Louvado seja Deus. Então, Jesus disse a ele, estenda a sua mão. E o versículo sagrado diz, e ele a estendeu. Ele não argumentou nada. Ele não disse, eu não posso, Senhor. Não tem jeito. Eu não vou nem tentar, porque é perder tempo. Ele não disse isso. Louvado seja Deus. Aquele homem era religioso, viu? Louvado seja Deus. Mas ele obedeceu a palavra de Jesus. Louvado seja Deus. Você está disposto, louvado seja Deus, a obedecer a palavra de Deus? Quando Jesus esteve lá nas bodas de Caná da Galileia, louvado seja Deus, quando o vinho se acabou, Maria foi a Jesus e contou o fato para ele, o acontecimento. Louvado seja Deus. Sabe qual foi, depois que foi que Maria disse para os serventes? Fazei tudo o que Jesus mandar. Esse homem fez o que Jesus mandou. E, num ato de fé, ele recebeu a bênção. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, que a fé sem as obras é morta. Você já ouviu dizer que morto vale alguma coisa? Não, morto não vale nada. A fé sem as obras, o que é obras? Obra não é esmola, nesse sentido aqui. Obras são ações que correspondem com a fé. Então, a fé sem as obras é morta, não vale nada. Morto serve para alguma coisa? Não. Morto é uma pessoa inútil, né? Não está morto? Está inútil. A fé sem as obras é uma fé inútil. Louvado seja Deus. A fé ela é acompanhada com obras, com ações que correspondem com ela. Louvado seja Deus. E ele a estendeu. Sabe qual foi o resultado? Louvado seja Deus. Ótimo resultado. Glória a Deus. Ele só teve a ganhar com isso. Ninguém que obedece à palavra de Jesus tem nada a perder. Pode até aparentemente parecer que perdeu alguma coisa, mas não perdeu. Ganhou no reino espiritual e ganhou no reino físico. E ele a estendeu. E o versículo sagrado diz, ó, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Ela não melhorou, não fez só um pouquinho, louvado seja Deus, não fechou, não abriu toda, não fez só um pouquinho e só melhorou, não. O que melhora é melhorar. O versículo sagrado diz, e foi-lhe restituída sã como a outra. Assim como a mão esquerda dele estava sadia, ele podia fazer tudo com ela, agora ele podia fazer com a direita. Louvado seja Deus. E foi-lhe restituída. Louvado seja Deus. Você sabe o que significa a palavra restituir? A palavra restituir vem de restituída. Louvado seja Deus. A palavra restituir significa restaurar. Jesus restaurou a saúde da mão dele novamente. Jesus restaurou a mão dele. O versículo diz, ó, e foi restituída como a outra. Então a palavra restituir, louvado seja Deus, significa restaurar. A palavra restituir significa reconstruir. Jesus reconstruiu os movimentos da mão dele novamente. A palavra restituir significa recuperar. Jesus recuperou os movimentos da mão dele novamente, dos nervos, dos dedos. Louvado seja Deus. A palavra restituir significa recuperar o que foi perdido. Ele tinha perdido os movimentos da mão. Ele tinha perdido as habilidades da mão dele, louvado seja Deus. E por isso não podia trabalhar. Agora ele recuperou, louvado seja Deus, o que havia perdido, os movimentos da mão,
recebeu a saúde plena. E a mão ficou igual a outra mão. Agora ele podia fazer o trabalho dele de prender novamente, manter a família dele, sem depender de ninguém. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso é bom, isso é maravilhoso, louvado seja Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que agiram pela fé e receberam a bênção. Louvado seja Deus. Se você agir desse jeito, com você não será diferente. Tá certo? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Louvado seja Deus. Eu quero determinar a sua cura, o seu milagre. E ao terminar essa oração, você vai fazer o que não podia fazer. E você vai ver que o Senhor Jesus lhe curou. Tome posse da bênção. Louvado seja Deus. Se for possível, você coloca a mão no lugar da doença, da enfermidade. Se não for possível, coloque no peito. Louvado seja Deus. Se for uma mão ressequida também, coloque a mão aqui junto com a minha agora. Toque aí na tela. Louvado seja Deus. E receba a sua cura, o seu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Na autoridade do poder do nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade que existe neste corpo, toda doença, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Deixe esse corpo agora, doença. Deixe esse corpo agora, enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, receba a cura agora. Tome posse do seu milagre agora, em nome de Jesus, e faça o que você não podia fazer. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Se você gostou dessa mensagem, exalte e glorifique o nome de Jesus, porque eu preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu não. Louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem também, louvado seja Deus. Se você quiser compartilhar, compartilhe essa mensagem. Louvado seja Deus. Se inscreva em nosso canal. Se quiser deixar o link, deixe. E Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.